Você é construtor, incorporador ou investidor, já deve ter ouvido falar no plano empresário. Mas entre ouvir falar e conhecer o produto na prática, tem uma distância. Esse vídeo é para preencher essa lacuna. Nós vamos falar com profundidade dessa ferramenta que tem ajudado a viabilizar ou a comprometer o caixa de centenas de projetos. Como o plano empresário funciona na prática, o que o banco exige, o que você precisa apresentar e como isso afeta o balanço do seu empreendimento. O plano empresário é uma linha de financiamento específica para viabilizar empreendimentos imobiliários. Ele é concedido a empresas, normalmente SPS, e os recursos são vinculados ao empreendimento. Na contratação do plano empresário, o incorporador precisa apresentar ao banco o cronograma físico-financeiro do projeto, que nada mais é senão uma planilha que discrimina todas as etapas da obra com os custos e prazos de execução. Esse documento serve, dentre outras coisas, para o banco projetar as tranches de liberação dos recursos, para que não falte dinheiro no andamento da obra. Mês a mês, o banco envia um engenheiro ao canteiro de obras para medir a evolução do projeto e verificar se o cronograma físico-financeiro está sendo cumprido. Se o andamento estiver correndo conforme combinado, o recurso é liberado. Se esse engenheiro constatar atraso na obra, o incorporador e o construtor devem reajustar o cronograma e apresentar um novo fluxo financeiro para o banco poder reprogramar as tranches. Isso pode acontecer por inúmeros fatores, como problemas com a mão de obra, atraso de algum prestador específico ou na logística da entrega de insumos, por exemplo. Existem 3 formatos mais usuais de plano empresário. 1. O tradicional, a incorporadora toma o crédito e responde até o final. As vendas entram para quitar esse financiamento, e esse é o modelo mais utilizado no SBPE. A segunda opção é o associativo. Parte do risco é repassada para o comprador, que assina o contrato de financiamento da unidade dele na planta. O associativo é um modelo mais aderente para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Ele normalmente é feito via GERIC da Caixa Econômica Federal. Se você trabalha ou pretende trabalhar com a linha econômica, fazer o GERIC é obrigatório para você, para, dentre outras coisas, você poder explorar o associativo. A contratação nesse formato é muito vantajosa para o cliente que compra o imóvel com o selo de qualidade da Caixa Econômica Federal, que exige do incorporador certificações como a PBQ-PH. Ele tem segurança que, se você não concluir o projeto, a Caixa assume e conclui a obra. Sem contar que ele se livra do pagamento de INCC, porque ele já assinou o financiamento na planta. Esses diferenciais são argumentos de vendas muito poderosos no lançamento do projeto. Por isso, gericar é primordial para o incorporador que trabalha com a linha popular. 3. Com capital de giro, o banco adianta recursos para cobrir custos com marketing, projetos, despesas administrativas, além da construção. Esse capital de giro pode acontecer tanto em projetos de médio e alto padrão, quanto nos projetos populares. O valor financiado normalmente fica em 80% do valor do projeto nos bancos privados e até 85% nos bancos públicos ou de fomento. No caso do GERIC, o financiamento pode chegar a 100% em casos específicos. Pessoal, e como vocês sabem, o custo de construção de um projeto imobiliário é altíssimo, frequentemente passa das dezenas de milhões de reais. Por isso os bancos exigem garantias reais e pessoais para financiar o projeto. Quais são essas garantias? 1. Hipoteca ou alienação fiduciária do terreno. Aqui a hipoteca é a mais utilizada. Fiança dos sócios, penhor ou cessão fiduciária dos recebíveis. O rito é composto de etapas claras. Começa com a apresentação do projeto. O incorporador deve apresentar o estudo de viabilidade, as plantas arquitetônicas, a aprovação do projeto na prefeitura, as licenças ambientais, a declaração de viabilidade da concessionária de luz, de água e de esgoto, o registro do memorial de incorporação no RI, a afetação do patrimônio, normalmente feita por SPE, além das certidões negativas da incorporadora. A etapa 2 é a pré-análise e enquadramento. O banco analisa a conformidade jurídica do projeto pela documentação apresentada. Em seguida, o banco faz a avaliação de risco técnico e financeiro do projeto. Aqui, a análise é de estudo de viabilidade do empreendimento para verificar se o projeto é viável do ponto de vista econômico e financeiro. Aí a gente parte para a aprovação do crédito, em seguida o registro das garantias. E por fim, a liberação dos recursos com auditoria técnica. Cada uma dessas fases pode travar o processo se a documentação não estiver em ordem. A aprovação de todas essas etapas pode levar de 30 a 90 dias. Porém, se a documentação estiver em ordem, esse prazo pode ser reduzido para 20, 10 dias. Já a execução de obras varia de 24 a 36 meses. Esse é o padrão do mercado. Na maior parte das operações, durante o período de obras, o incorporador paga apenas os juros de obra, proporcional ao valor já liberados, bem como os seguros. O pagamento do principal ocorre em um único pagamento, 6 meses após a conclusão da obra.
Mas é possível negociar esse prazo de carência para 12 meses em alguns casos, bem como o pagamento do principal em parcelas, se for o caso. Bom, agora vamos falar dos custos. Os bancos costumam cobrar na contratação taxa de estruturação, que é uma cobrança no início do projeto, normalmente um valor fixo ou um percentual do valor levantado. Laudo técnico inicial de validação do cronograma físico-financeiro do projeto. Durante as obras são cobrados um servicing, que é uma taxa mensal para acompanhamento da operação e gestão da conta escrow, as vistorias por medição, que ocorrem mensalmente ou trimestralmente para liberação dos recursos para a obra, e a auditoria financeira para conferência das notas fiscais e uso dos recursos pela SPE. Os bancos costumam indicar listas de auditorias e engenharias credenciadas para fazerem esses serviços de laudos. Quanto aos juros da operação, pessoal, bom, no plano empresário os juros costumam ficar de 10% a 15%, e os indexadores podem ser CDI ou TR, normalmente a Caixa utiliza TR. Durante as obras, os juros incidem sobre o saldo liberado, o que já foi puxado via medições, não sobre o contrato principal, e os pagamentos podem ocorrer mensalmente ou incorporados ao saldo final para amortizar depois. E aqui a dica é sempre simular com e sem a capitalização para ver o impacto no fluxo de caixa e no custo efetivo total da operação. E para a contratação do plano empresário é necessária a contratação de alguns seguros, que são seguro de risco e engenharia de obra, que cobre danos materiais na construção, por exemplo, incêndio, desmoronamento ou intempéries. Seguro de responsabilidade civil de obras, que cobre os danos de terceiros durante a execução. E as garantias de performance, né, aquele seguro bond. É um seguro que normalmente encarece um pouco o custo do plano empresário, mas diminui o risco. E a dica é sempre cotar em 2 ou 3 seguradoras para você entender qual vai oferecer o prêmio mais eficiente. Beleza, agora você contratou o plano empresário. O passo seguinte é registrar as garantias no cartório de registro de imóveis e notificar os clientes que já compraram sobre o financiamento da obra. E aqui vai algumas dicas para diminuir o custo com o plano empresário. Manter boa governança jurídica e contábil. Pessoal, isso é essencial. Com os dados transparentes e sistematizados, você consegue passar mais segurança na hora de contratar o financiamento. Ter os principais números e indicadores organizados numa planilha. Essa planilha deve conter várias abas: apresentação do empreendimento, cronograma físico-financeiro de obra, fluxo de recebíveis mensais, espelho de vendas, etc. Esses dados devem estar sempre atualizados. Selecionar os bancos que tenham maior aderência ao porte da incorporadora e ao projeto e fazer pelo menos 3 orçamentos em instituições diferentes para você encontrar o menor custo. Cronograma de medições realista. Isso evita juros ociosos e vistorias extras. Pacote de seguros contratado à parte e bem negociado. Garantias bem desenhadas. Às vezes, a cessão fiduciária melhora o risco e o spread. Em outros casos, o penhor preserva a liquidez do balanço. Negociar capitalização ou pagamento mensal de juros de acordo com o fôlego de caixa. Aqui, pessoal, vou falar dos erros mais frequentes ao contratar um plano empresário. Quais são eles? Subestimar o orçamento e precisar de um aditivo, ter baixa liquidez e não conseguir cobrir o custo que o banco não financia, ou ignorar cláusulas contratuais que, se descumpridas, travam a operação. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando por que contratar o plano empresário, e a resposta é simples: porque ele altera a estrutura de capital da obra. A gente deve lembrar que a tabela de vendas na planta da maioria dos empreendimentos segue o modelo 30-70, ou seja, o comprador paga 30% do valor da unidade durante a fase de obras e 70% nas chaves, normalmente com financiamento bancário. Agora pensa comigo. Se você compra o terreno e custeia toda a obra até a sua conclusão, mas recebe apenas 30% do valor do imóvel nesse período, o fluxo de caixa do empreendimento é negativo. A diferença é paga com recursos próprios do incorporador ou por meio de captação de recursos, via SPE ou financiamento. E aqui vai uma reflexão. Custear todo o projeto do bolso agrava o risco do incorporador, diminui o ROI e reduz a atração de negócios, porque ele limita a quantidade de projetos que você consegue tocar simultaneamente. Por isso, a utilização do financiamento do projeto é tão comum. Com o plano empresário, o caixa da empresa respira. O risco de liquidez diminui e o empreendimento ganha ritmo. O plano empresário é uma ferramenta poderosa, mas exige preparo, controle e planejamento. Se você está estruturando um empreendimento e quer entender se essa linha de crédito atende ao seu projeto, converse com um especialista. Na Oca, analisamos a viabilidade, preparamos o projeto, conduzimos o processo com o banco até o fim. Se esse conteúdo te ajudou, curta e compartilha e se inscreva para os próximos vídeos.